Então, galera, bem-vindos todos. Para quem eu conheço, eu sou o Fernando. Para quem eu não conheço, eu também sou o Fernando. E a gente tem feito esse encontro de prática, e é bem legal, porque a gente pode convidar as pessoas super especiais. Ele assume o volante, leva a gente para uns lugares legais. Então, a gente já fez isso com alguns, em inglês e português, e é super legal, porque a gente aprende uma opção de coisa, a gente conhece mais gente, então acontecem várias coisas legais ao longo, e é por isso que a gente tem organizado isso todo mês, que é muito legal. A gente só não organiza mais porque não cabe na agenda, né? Mas é bem bacana para continuar praticando, aprendendo, às vezes olhando a facilitação virtual por outra perspectiva. Então, quem vai ser o nosso convidado especial hoje é o Renato Contaifer, um mago do Officeless. Para quem não conhece o Officeless, depois ele vai passar aí os contatos. É uma comunidade muito legal e que troca muita coisa e está sempre na ponta assim, em relação a trabalho remoto, trabalho virtual. Então, admiro muito esses caras. E eles são dos caras mais ocupados do mundo. Então, assim, ter o Renato aqui é um privilégio em dobro. Além do cara ser competente, ele é ocupado. Que isso. Então, sem mais delongas, Renato, contigo. Obrigado, gente. Bom, essa última parte aí que o Fernando falou, desconsiderem. Não sou tão ocupado assim, não. Prazer estar aqui, uma honra, na verdade. A gente começou aí uma relação bem bacana, há um tempo já, com a Aprendix e o Officeless, né, que é a organização no qual eu trabalho. Trabalho no contexto da educação corporativa. A gente está desde 2017 ajudando as organizações a implementarem o trabalho remoto, que esse ano acabou se tornando aí o padrão, né? Antes estava ainda um movimento acelerado, porém tímido, de adoção dessa cultura e dessa prática, dessa forma de trabalho, e nesse ano a gente teve essa reviravolta toda, e tudo isso se tornou muito comum e parte aí do dia a dia de muita gente, que provavelmente, né, de todos vocês que estão aqui. Então, eu dou as boas-vindas e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma parte desse universo do trabalho remoto. Mas antes da gente começar para valer, acho que é legal a gente só estabelecer aqui alguns combinados. É legal aqui que a gente está, acho que é a primeira vez que eu estou facilitando para facilitadores, Fernando. Então tem coisas aqui que talvez sejam muito chovendo molhado, mas a gente pode passar aí para sempre reforçar boas práticas de condução aqui, né, do nosso encontro, para a gente ter uma experiência mais bacana. Então, em primeiro lugar, bem-vindos todos vocês, todas vocês. Os combinados para a gente ter uma boa experiência aqui no nosso encontro, valem para o nosso encontro aqui, valem também para quando vocês estiverem colaborando com seus parceiros de trabalho ou clientes. Em primeiro lugar, aquela orientação de sempre deixar a câmera ligada. O bom de estar aqui também é porque isso não precisa ser reforçado, está todo mundo com a câmera ligada, então já é um ótimo sinal, mas é um dos problemas que a gente tem enfrentado aí, das dificuldades, né, das pessoas às vezes não quererem ligar a câmera, mas isso vai fazer a gente ter uma experiência bem mais próxima e uma conexão maior, porque a gente tem esse contato visual. Então, câmera ligada sempre que possível, né? Se você tiver algum problema na internet, algo assim, tudo bem, desligar, mas assim a gente vai conseguir ter uma experiência mais bacana. Microfone também no mudo por padrão quando não estiver falando, mas podemos usar e abusar do chat aí do Zoom. O Fernando vai estar de olho ali também na interação, então sempre que vocês quiserem fazer um comentário, tiverem alguma dúvida ou qualquer tipo de interação aí, pode utilizar o chat. E uma vez que a gente tem esse contato visual através da câmera ligada, a gente pode utilizar também os recursos aí da nossa comunicação não verbal, gestos, expressões, reações, tudo isso acaba sendo bem rico também na comunicação online. Então, está super válido aí a gente se utilizar também da nossa linguagem corporal para enriquecer essa comunicação. A expectativa de duração aqui é de 1h30, né? Então, a gente vai estar aqui juntos até às 18h30, no horário, para quem está no horário de Brasília. E aí, se você puder deixar o seu celular de lado, deixar para checar suas mensagens após a atividade. Da mesma forma, se você tiver com muitas abas abertas, vale a pena também manter uma área de trabalho mais limpa. A gente vai utilizar algumas ferramentas aqui. Então, se você puder manter o foco aqui nas atividades, vai ter uma experiência, com certeza, melhor ainda desse encontro.
E para começar, vamos começar, né, batendo um papo, trocando uma ideia aí, já aquecendo o assunto. Hoje a gente vai falar sobre reuniões, e as reuniões não necessariamente no contexto de você conduzindo uma reunião, mas reuniões de trabalho em geral, né? Como eu falei, esse ano ficou muito comum a gente participar de reuniões virtuais para diversos motivos e finalidades. E aí, em duplas, vocês vão responder aí nas salas separadas. Primeiro, de onde que você está falando, né? Aquela contextualização aí de alguns de vocês, eu vi que vocês já se conhecem, mas acho que é legal. De onde você está falando e qual tem sido o seu principal desafio em reuniões online. Só reforçando que não necessariamente em reuniões que você está conduzindo, mas reuniões que você está participando em geral. Vai ser bem rapidinho, vai ser 3 minutinhos na sala, e aí depois a gente volta para cá, não precisa fazer nada, é só aguardar que vocês já voltarão. Tem algumas pessoas chegando aqui ainda. Quem chegar no meio do caminho, a gente vai incluindo aí aos poucos nos grupos. Mas já vamos lá. Então, 3 minutinhos. É importante que durante os 3 minutos você consiga responder e também que a outra pessoa consiga. Então, não precisa aprofundar muito. É só o que tiver na sua cabeça agora. De onde você está falando e qual tem sido seu principal desafio com reuniões online. Vamos lá. Valendo. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, olá, olá. Voltamos. A gente desconta em quem aí mesmo? Que indelicadeza, né? Na parte melhor do papo. A gente desconta em quem? Que deselegante. Mas, para dar continuidade, eu vou... Ainda bem que eu já conhecia a Dani, já da outra rodada. Vamos fazer o seguinte. Para eu me redimir disso, eu vou fazer mais uma rodadinha com vocês. Então, agora você vai falar com uma outra pessoa. São as mesmas perguntas. Vamos dar aqui uma embaralhada. Pode ser que você tenha a sorte de encontrar até a mesma pessoa por aí. Mais 3 minutinhos e a gente volta. Então, tem que ser bem rapidinho para dar chance de todo mundo. Olá, 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 olá. Tragando o prazer de vocês mais uma vez. Não, dessa vez deu certinho para a gente falar, viu? Olha aí que maravilha. Então, beleza. Tranquilo. Vamos seguir. Chegou, a Cristina chegou agora também. A gente vai agora continuar falando, né? A gente estava aquecendo o assunto sobre reuniões, a gente vai falar sobre trabalho remoto, sobre reuniões online. E eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês começarem a refletir comigo sobre essas danadas dessas reuniões que a gente está tendo agora, né? Mas quem é que gosta de reunião? Não precisam, podem responder só mentalmente, né? Mas as reuniões, principalmente as online agora, né? Tem sido uma grande Sensacional. Muito bom. Das pessoas, todo Esse mundo reclamando. Foi ótimo. Esse foi presencial, né? Mas daria para entender também. Né? Era o facilitador, Renato? Pois tá na cabeceira ali, né? No tá online é só clicar no sair da reunião. Leave meeting, pronto. Ups, minha internet caiu, né? Minha internet caiu, leave meeting. O eject tá mais fácil agora. Mas a verdade é que a gente tem se queixado muito disso. A gente tem ouvido aqui relatos de pessoas fazendo 7, 8 reuniões por dia, uma na sequência da outra, e as pessoas não saem mais dessas videoconferências e já estão tendo impactos e efeitos colaterais disso, né, na saúde mental, cansaço, desgaste, e está até agora cientificamente comprovado, né, essa fadiga que a gente tem quando a gente está exposto a essas reuniões durante boa parte do nosso tempo. A verdade é que o excesso de reuniões, né, no trabalho remoto, ele demonstra também uma falta de outros tipos de mecanismo de comunicação. Eles são super eficientes, mas muitas vezes são mecanismos de comunicação não simultânea. E a gente, às vezes, está muito ainda nessa visão do trabalho imediato, tudo muito urgente, tudo para ontem, tudo para agora, e a gente fica com essa expectativa de que as pessoas precisam estar disponíveis em tempo real para colaborar umas com as outras. E agora está muito fácil, né? Para a gente criar uma reunião, é só a gente, com 2 cliques lá, a gente bloqueia a agenda de qualquer pessoa, marca uma reunião e a gente já está pronto para ter esse encontro e falar o que a gente precisa falar, ter as conversas que a gente precisa ter, enfim. Mas reuniões têm os problemas que são clássicos, né? Que não são só das reuniões online. As reuniões convencionais, em geral,
trazem alguns problemas muito comuns. Primeiro que elas se tornam longas, cansativas, né? A falta, às vezes, de uma expectativa clara ou de um processo estruturado para levar as pessoas para alguma finalidade, para alguma conclusão, faz com que a gente fique muito tempo dentro dessas conversas. A gente troca muitas ideias, fala muito, mas muitas vezes a gente tem pouca clareza do que fazer com tudo que a gente conversa. Então acaba sendo um espaço onde muito tempo é desperdiçado na conversa em si, né? A gente troca, mas não consegue partir para o próximo passo. A gente acaba perdendo foco, às vezes a gente dá zoom demais num detalhe ali que não importava e a gente fica um tempão conversando sobre aquilo. É muito fácil se perder numa reunião onde a conversa está acontecendo de uma forma muito solta e desestruturada. Tem um outro problema bem comum e crítico, que é esse aqui. As pessoas não participam de forma igual, né? Tem a questão daquelas pessoas que tomam a fala, seja porque são pessoas mais extrovertidas, ou porque falam mais mesmo, ou porque é uma questão hierárquica, pessoas que às vezes têm um poder de persuasão sobre o grupo e acabam sobrepondo ali a sua palavra e as suas ideias, às vezes as ideias são consideradas ali, não necessariamente porque são as melhores ideias, mas porque foram trazidas por alguém que tem ali mais peso, a famosa carteirada, né? Acontece muito. Então, por outro lado, os introvertidos, as pessoas mais tímidas, não encontram numa reunião um ambiente confortável para trazer. Às vezes a pessoa tem ótimas ideias, mas ela não consegue dentro daquela lógica, daquele ambiente, não conseguem fazer com que as suas ideias sejam apresentadas ou contempladas. Então, por tudo isso, as reuniões acabam sendo... elas têm horário para começar, mas não necessariamente a gente consegue terminar. Às vezes a gente consegue terminar no horário não porque a gente concluiu, mas é porque já tem outra reunião, né? Então, chegou na hora da outra reunião, não tem o que fazer, a gente termina essa para já começar uma outra. Mas é muito difícil a gente, numa reunião muito solta, a gente chegar num fechamento legal e realmente ter clareza do que a gente vai fazer dali em diante e ter esse sentimento de que esse encontro realmente foi significativo. O fato é que essas reuniões convencionais, elas não favorecem tanto a geração de ideias, a materialização das ideias e a participação coletiva, né? Então, esse é um dos problemas mais críticos que a gente vê, principalmente em ambientes de inovação, onde a gente quer trazer diferentes pessoas, quer trazer diversidade de opiniões, mas a palavra acaba sendo concentrada em uma parte só das pessoas e as ideias que são consideradas também são um pouco um jogo ali, talvez até de cartas marcadas em alguns casos. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui é experimentar uma forma um pouco diferente de gerar ideias em grupo. A gente vai gerar ideias em grupo, a gente vai priorizar essas ideias e vai transformar essas ideias em ação através da materialização da nossa colaboração. E aí, para isso, a gente vai utilizar o mural. Acredito que vocês já sejam familiares aí com a ferramenta, mas para quem não for também é muito fácil. Eu vou pegar aqui o link e a gente vai... vou mandar para vocês daqui a pouco o link. A gente vai trabalhar em grupos. Nós temos aqui nesse mural o espaço para 6 grupos, todos eles são iguais, e a gente vai começar a refletir sobre um desafio. Como esse desafio ele pode ser diferente para todos de nós vamos começar realmente explorando que desafio é esse que a gente tem, e a gente vai, na primeira parte desse encontro, nós vamos refletir sobre o que tem funcionado bem aí nas suas facilitações, nas suas aulas, seja qual for o seu contexto educacional, consultoria, independente de qual seja o seu contexto, a gente vai começar trazendo aqui o que está funcionando bem, né? Esse barquinho representa aqui a vela, né, do barco, o que está levando esse barquinho aí para frente dentro desse contexto. Então, eu vou dividir vocês nos grupos, e vou dizer em qual grupo você está, e depois vou botar aqui o link para vocês já irem entrando. Na verdade, eu já vou colar o link, vocês já podem ir entrando, podem entrar como visitantes, não precisam criar a conta, fazer login, nada disso. Vou colocar aqui no chat esse link. E vou dividir os grupos para vocês saberem quem são os grupos qual é o espaço o espaço que você vai ocupar ali referente ao seu grupo. Então, vamos lá.
tiver aí com o link já pode ir entrando. Eu vou até parar de compartilhar minha tela. Eu não mandou o link? Tá, agora veio. Agora sim. Você tinha mandado para mim, Renato, que eu mandei uma mensagem privada, que o papo do fundão tá rolando no geral, né? Aí pois é. A pessoa dá um reply e vai no privado. Mas tá lá o link. O link tá aí. E agora eu vou dividir aqui os grupos para vocês saberem para onde que vocês vão. Vão ser 6 grupos. Todos eles são iguais. E aí, o primeiro desafio vai ser vocês saberem de que grupo vocês são. Ao invés de falar aqui o nome de todo mundo e de que grupo vocês são, eu vou mandar vocês para salas já, para você encontrar com o seu grupo. E aí no próprio Zoom vai aparecer lá, na barrinha do Zoom lá em cima, o número da sala de vocês. E aí o número da sala corresponde ao grupo que você faz parte. Aí você vai lá no mural, se dirigir até o espaço do seu grupo. A única missão de vocês nesse momento é essa, descobrir de que grupo vocês são. Vou mandar vocês para a sala por 3 minutinhos. E aí a gente volta para começar para valer, vocês já ocupando o espaço ali onde vai acontecer a nossa atividade. Então vamos lá, abrindo as salas dos grupos. Só basta identificar de que grupo vocês são e se dirigir até o espaço do seu grupo. Então, tá ali a galera no... São 5 grupos? 6 grupos. São 6 grupos. Tá certo. 3 a 4 pessoas. A senhora está se achando por ali. O pessoal já está começando até a responder. Eu vou trazer de volta já. Beleza. Ai, voltei antes. Coloquei tarde. Olá. Interrompemos a programação, porque não é para começar ainda, gente. Calma, estou vendo que vocês já estão ali, já avançando, preenchendo. Você põe o brinquedo na mão da criança e não quer que ela brinca, né? Pois é. Primeiro é o manual de instruções, né? Manual de instruções, o primeiro passo é saber de que grupo vocês são. Pelo jeito, vocês já conseguiram aí se localizar. E aí a gente já pode partir para a nossa primeira etapa, né? Então, a gente vai trabalhar aqui em grupo, mas também individualmente. Então, o primeiro desafio aí é você compartilhar aí dentro da sua experiência e o que está movendo o seu barco para frente, né? O que está funcionando bem aí nesse trabalho virtual em grupo. Vão ser 4 minutinhos, vou marcar aqui no próprio mural, aqui vai ter o reloginho lá com os 4 minutos, e aí você já pode começar a preencher aí no espaço do seu grupo. Na parte de cima do barquinho, tá, gente? Aqui onde é a vela do barco. Vamos lá. Só para clarificar, Renato, o pessoal vai ficar aqui na sala, trabalhando no mural em silêncio aqui na sala, não é isso? Isso aí. A gente vai ficar todo mundo junto aqui. Vou até colocar uma musiquinha para ajudar aí no foco. Gente, deixa eu só ver se eu entendi. Eu sou o grupo 6, então eu vou lá no grupo 6 e vou preenchendo o que está funcionando bem para mim. É isso? Isso, individualmente. Ok. A Letícia acabou de chegar, eu vou colocar de novo o link para ela, e aí podia assinalar um pouco para a Letícia, que ela voa abaixo lá dentro do mural. Foi a época, Fernanda, obrigado. Eu estava no fishbowl do Paulo, por isso que eu me atrasei. Tem algum grupo menor aí, Renato, para ela entrar? Tem o grupo 6. Então, Letícia, entra no link aí que está no chat. Já entrei. E aí contribui lá. E aí a gente vai estar em silêncio aqui na sala. Tá. Aí depois você vai descobrir quem é seu grupo.
Tentem usar a parte de cima ali do barco, onde está a vela do barquinho, pessoal. O que está levando o nosso barco para frente? Ela pega minha. Mais um minutinho. Beleza. Bom, já temos bastante insumo aqui do que está funcionando bem e a gente já vai emendar com a segunda parte, onde você agora vai pensar nos desafios, né? O que é que está travando ali o nosso barco, o que está sendo a âncora desse barco, né? O que estão sendo os problemas, desafios, preocupações, todos os tipos de dificuldades que a gente está tendo dentro desse assunto aí, das facilitações virtuais. Agora a gente vai colocar abaixo do barquinho ali, no espaço onde a gente tem a âncora, que está travando o nosso barquinho com relação a isso. Então, eu vou marcar os 4 minutos também, vai ser aqui também no reloginho aqui no mural. E aí vocês já podem começar a colocar quais são os desafios que estão travando esse barquinho aí. Tá valendo! Vou colocar até uma linha aqui, vocês fazem da linha para baixo. Eu não estou conseguindo digitar. Tá, de repente parou a possibilidade de digitar. Eu também. O meu também não tá. Eu não estou conseguindo arrastar, não estou conseguindo me mover lá. Dá uma refrescada na tela. Isso. Geralmente resolve tudo. Sabe aquela bolinha de refresh? Valeu. Vamos ver aqui, obrigada. Pensem nos desafios, preocupações, frustrações.
Renato, Diga. essas imagens tipo barquinho eu já tenho prontas no mural? Essa aqui eu peguei da internet mesmo e montei aqui. A gente tem vários templates lá, mas esse barquinho especificamente eu nunca vi. Mas depois posso compartilhar com vocês a imagem. Beleza. Porque a metáfora com a âncora foi muito boa, viu? Sim. Olha, eu realmente não estou conseguindo, eu só consigo mexer na tela, mas não consigo escrever no post-it. Se você quiser colocar no chat, Malu, aí a gente cria o post-it lá para você. Malu, você clicou no Tzinho? Que é aquele T de texto? Você está no mudo. Eu clico no texto, eu não consegui na primeira parte, agora não estou conseguindo mexer no post-it. O post-it não vai. Tô igual, Malu, também não consigo entrar, não sei o que eu fiz aqui. A primeira parte foi, agora a segunda... A primeira eu só consegui 1. O meu é 5. E o meu é o 4. É porque ao invés de criar um post-it, eu acho que você está criando um texto. Ao invés de ir no Tzinho, criar no próprio post-it. Eu vou no post-it, tento arrastar e não consigo para escrever no post-it. Tá. Se você quiser colocar aqui no chat, a gente cria o post-it para você. Um é exatamente esse. Outra dica é você clicar 2 vezes numa área branca. Ele abre você agora, vamos ver. Eu criei o post-it, mas não consigo escrever nele. Clica 2 vezes dentro dele, ver se ele abre para você. Daí ele apagou. Então mas eu vou colocar aqui, peraí. Às vezes não funciona mesmo. Pois é. Vou dar mais um minutinho aqui. Coloquei aqui no meu... O uso do mural, por exemplo. Eu tenho dificuldade. Você coloca lá no grupo dela, por favor, Fernando? No 4. Coloco já. Deixa eu ver se eu vou tentar atualizar. Dá mais um minuto. Acho que pode parar de compartilhar já, Renato. Já pegou na gravação. Depois nós vamos ter acesso a esse material em outros momentos? Sim, com certeza. Até para ver o que os vizinhos estão fazendo, né? Exato, mais 15 segundos, pessoal. Beleza. O que a gente vai fazer agora é começar. A gente viu que surgiram várias ideias em todos os grupos, né? Vários desafios, problemas, preocupações. E agora a gente vai começar a priorizar que desafios desses que a gente está trazendo são os mais relevantes de serem resolvidos o quanto antes aqui, de acordo com a nossa
opinião. Então, você vai avaliar os desafios que foram trazidos no seu grupo, não necessariamente apenas os seus, mas de todo o grupo. E para priorizar os desafios que a gente acredita que são os mais relevantes de serem resolvidos, a gente vai utilizar uma ferramenta de votação que tem aqui no mural. Eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês como vai funcionar essa votação. Quando eu iniciar aqui a sessão de votação, vai aparecer um botãozinho rosa na sua tela para você começar a votar. E aí, o que você vai fazer é clicar, você vai ter 6 votos, aí você vai só clicar nos post-its que você acredita que tem os desafios aí, que são os mais latentes, né? Aqueles que realmente são críticos e deveriam ser resolvidos imediatamente. E aí você vai clicar e deixar um voto lá. Você pode votar nas suas próprias ideias, nos seus próprios desafios, não tem problema. Você pode colocar mais de um voto também no mesmo post-it. O importante é que você utilize todos os seus 6 votos. Então, vão ser 2 minutinhos para essa votação, e aí você vai clicar até utilizar todos os seus 6 votos. Eu vou iniciar aqui a sessão, e aí vai aparecer na sua tela um botãozinho rosa para vocês começarem a votar, e aí você já começa a selecionar aí só dentro do seu grupo. Quando você clicar, você já está votando. Se alguém tiver com alguma dificuldade para votar, é só avisar, mas é bem simples, basta iniciar a votação e clicar nos post-its. Lembrando que só do seu próprio grupo, tá, gente? Isso, do lado de baixo, né, das âncoras. De baixo, exato, só dos problemas, Isso, só das âncoras. Okay. Se alguém tiver com dificuldade, avisa para a gente aqui no chat. Eu estou com dificuldades, Hilda, aqui. Como Tá. é que eu vou no meu grupo? Que eu tô... Apareceu um botão rosa na sua tela? Tá cheio de botão rosa. Lá em cima tem um... Então já deve estar na votação. É só clicar nos post-its do seu grupo para que aí você já vai estar deixando um voto lá. Oi, Renato, e tem alguma ferramenta, tipo, dedo pesado, assim, clica, aperta mais vezes, tipo, voltar atrás, dá um back? Ah, tem. Se você pressionar o Shift e clicar, ele desvota, ele né? tira. Ah, tá bom. Exato. Valeu. E a gente vê os colegas votando também, Renato? Não, é secreto, votação secreta. Ah, tá, porque eu estou vendo só os meus, exato, por isso que eu perguntei. Tá. Votação secreta, daqui a pouco a gente vai revelar o que aconteceu. Tá legal. Só o professor Wilson que vê, só o facilitador. Não, mas até como eu nunca usei essa etapa, Renato, é uma curiosidade. Se a gente quiser abrir para todo mundo ver, isso é possível no mural? Não, essa votação ela é, por padrão, uma votação fechada, né? Tá bom. É que nem a urna eletrônica, né? Você não pode revelar em quem você votou, né? Exato. Pode revelar depois publicamente, se for o caso, né? Mas aqui nesse momento é... Nesse momento é... Vou dar mais um minutinho, pessoal. Quem não conseguiu, quiser tentar atualizar a tela, a página. Mais 30 segundinhos.
Ok. Eu vou encerrar aqui a votação. E aí vai aparecer para vocês uma tela um pouquinho mais escura no mural com o resultado. Aí vocês podem fechar essa janelinha, porque o resultado vai aparecer também nos próprios post-its, tá? Então essa telinha do resultado vocês fecham. E lá em cada grupo a gente vai visualizar aí as ideias que tiveram aí mais votos, as ideias que não tiveram votos, as ideias que tiveram menos votos. Em cada post-it aparece ali uma bolinha com o número e a quantidade de votos que essas ideias receberam. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa identificar em cada grupo quais são as ideias que tiveram a maior quantidade de votos, ou a ideia, né? E aí, para isso, eu vou colocar vocês nas salas para que vocês identifiquem juntos com o grupo quais foram aí, qual que foi de preferência uma ideia, né? A não ser que tenha tido empate, uma ideia que tenha recebido o maior número de votos. E a gente vai reescrever esse problema em forma de desafio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou compartilhar aqui na minha tela. Vou pegar aqui, por exemplo, o grupo número 4. E a gente já teve aqui um vencedor, que foi o desconhecimento dos participantes, deve ser. Desconhecimento dos participantes. Para a gente começar a trabalhar nesse desafio, a gente vai reescrever esse desafio em forma de uma oportunidade de resolução. E para isso a gente vai utilizar o prefixo como podemos. Então, cada grupo, daqui a pouco, quando vocês forem para a sala, vocês vão pegar esse desafio que foi o mais votado e vão reescrever nesse formato como podemos. Então, nesse aqui, desconhecimento dos participantes. Talvez não está tão claro, né, se é o desconhecimento sobre as ferramentas, o que é exatamente o desconhecimento dos participantes, mas se for sobre ferramentas, ficaria, por exemplo, como podemos preparar os participantes com antecedência. A gente vai pegar o problema e vai reescrever utilizando esse como podemos. Então, nesse caso, poderia ser, por exemplo, esse desafio aqui. A gente sai de um problema e a gente parte para algo que se torna uma oportunidade para a gente trabalhar em cima. Então, se o problema é o desconhecimento dos participantes, como, por exemplo, podemos preparar os participantes com antecedência. Aqui no outro grupo, pessoas fazendo outras coisas e fingindo que estão participando. Poderia ser, talvez, como podemos garantir que as pessoas estejam presentes. Então, esse é o exercício que vocês vão fazer durante 3 minutinhos aí nas salas de vocês, com um grupo. Vocês vão voltar para cá com esse problema aí que foi o mais votado, reescrito utilizando esse prefixo. Cada um no seu grupo, né, Renato? Cada um no seu grupo ainda. Tá legal. Agora vocês vão estar na sala junto com o grupo. Eu vou colocar nesse... Oi, diga. É para a gente fazer o como podemos e responder o como podemos também. Por enquanto, não. Só reescrever nesse formato o desafio. Para a gente, ao invés de ter um problema, agora a gente ter uma oportunidade aí de resolver. Tá bom. Então, se tiverem algum problema lá na sala, alguma dúvida, é só chamar a ajuda que a gente vai lá ajudar. 3 minutinhos e aí vocês voltam com um desafio ali, nesse formato como podemos. Até já. Vai lá. Então, essa reescrita do desafio faz a gente sair de uma mentalidade onde a gente está pensando no problema e a gente torna, já só de reescrever nesse formato, já se torna uma oportunidade para o grupo pensar em soluções para ele, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, o problema está sendo a gestão do tempo. Como podemos gerenciar melhor o tempo da atividade? Então, a gente vai criar uma pergunta, um desafio que na próxima etapa os participantes aqui vão responder. E aí você vai fazer no mesmo formato? As pessoas trazem as ideias em silêncio aqui na sala, né? Mesmo formato. Elas vão responder individualmente. Depois a gente vai votar também nas melhores ideias de soluções. Agora uma pergunta que eu não quero calar. E aquela parte lá de cima, da parte boa, do que está ajudando,
Você não explorou de propósito? Essa aí, se a gente tivesse com um grupo só, né? A gente está fazendo aqui vários grupos ao mesmo tempo. Cada pessoa teria 2 minutinhos para apresentar as suas ali, mas a gente não faria nada com elas. É mais para começar a atividade numa vibe de ver o que está positivo primeiro, né? Ao invés de já pensar no problema, já começa meio que celebrando também o que está dando certo. Legal. Mas aqui, como é um momento de fala, eu evitei trazer aqui para não... São vários grupos ao mesmo tempo, mas seria isso. E até para fazer essa parte em silêncio, que é bem legal, né? Fico imaginando também se não há um repertório para as pessoas olharem, porque deve ter coisa boa ali em cima também, que ajuda na solução aqui embaixo, né? Total, verdade. O que está funcionando pode ser o remédio para o que não, para alguma outra que não esteja. Muito legal. Aqui já estão saindo alguns resultados. Como podemos melhorar a gestão do tempo? Aqui eu já dei, acho que eles usaram aqui talvez a que eu tinha sugerido. O Microsoft Teams, odeio. Tá ficando bom o Teams, hein? Se eles entregarem o que Pois eles estão entregando, o negócio vai ficar bem legal. Eles não vão ficar para trás, não. O povo adora falar muito, preciso dar uma segurada. Bom, deu tempo. Eu vou trazer o pessoal. Se algum tiver dificuldade, a gente ajuda aqui em tempo real. Joia. Acontece que teve empate, né? Não falei sobre isso. Teve grupo que estava com empate. Aí eles podem decidir lá no verbo, né? Rapidinho. De volta. Alguns grupos tiveram empate, né? A gente viu ali que não tinha uma ideia necessariamente ali que teve a maior número de votos. Nesse caso, aí pode escolher ali, entre as que tiveram mais votos, escolher uma. Para fins didáticos, a gente pode escolher aqui aleatoriamente. Teve algum grupo que não reescreveu o desafio? Que a gente faz aqui agora, antes de passar para o grupo. O grupo já tá 1. fazendo. E aí, Renato, a explicação é que a gente deveria estar olhando para os problemas, para as questões das âncoras, né? Dos problemas, né? A votação. Problemas. Exatamente. A gente não colocou no mural, Renato. Tinha que colocar, não? É bom colocar, para deixar visível ali, por favor. Fala, Cláudio. Renato, uma curiosidade. Nós observamos lá no grupo que a gente tinha, na verdade, os votos dispersos em textos iguais, né? A minha pergunta assim, na prática é melhor filtrar isso e depois votar, ou votamos a si mesmo e alguém faz esse trabalho de tentar juntar? Eu fiquei com essa questão aí. Como é que é melhor otimizar esse tempo? É ser mais rigoroso nesse sistema de fechar, de limpar antes da votação, ou é melhor deixar fluir e depois deixar que isso aconteça? Boa. Excelente pergunta. Para questão de tempo, é melhor deixar rolar e depois, se dentre as mais votadas a gente vê se alguns que são muito parecidos ou algo do tipo, a gente reescreve ali, junta em um só. Existe a chance também de, antes de mais nada ali, depois que já todo mundo colocou, fazer aquele agrupamento, tratar essa informação, mas não é muito objetivo, porque às vezes a gente está tratando uma informação que não vai ser utilizada, né? Então, pode ser uma boa prática deixar rolar, e aí depois que já tiver as mais votadas, a gente trata isso ali já filtrado. Perfeito, obrigado. Bom, gente, acho que todas as equipes aí, todos os grupos já têm um Como Podemos para chamar de seu, né? Já estou vendo aqui. Só o grupo 1, que eu ainda não estou vendo, mas vocês estão terminando. E o que é que a gente vai fazer? Eu estou vendo que o grupo 2 está colocando alguns ali. Aí vocês escolheram 2 ideias mais votadas e estão fazendo um para cada? Na verdade, a gente não conseguiu terminar, então eu estou colocando aqui
pedindo permissão para o pessoal. Eu estou colocando aqui o que eu acho que poderia Fique ser. à vontade. Eles podem mudar à vontade aqui. O grupo 6 fez isso, colocou 2 ideias. Para fins didáticos, eu acho legal escolher uma só, aleatoriamente mesmo, para fins didáticos, e a gente prosseguir aqui. Pode escolher aí, com o voto de confiança do grupo, uma das ideias, para a gente começar a trabalhar nela. E o que a gente vai fazer agora é justamente buscar soluções para esse desafio que foi escolhido aí como o mais urgente de ser resolvido. E a gente vai fazer como a gente fez na primeira etapa. Primeiro, individualmente, durante 4 minutos, a gente vai gerar quantidade de ideias aí para resolver esse problema. Então, não precisa filtrar muito se é uma ideia boa, se é viável, pode viajar aí, não tem problema. A gente quer gerar quantidade. Vai ser no mural mesmo? O máximo possível. No mural mesmo, eu botei uma linha roxa. Vocês podem utilizar esse espaço agora abaixo dessa linha, que é justamente onde a gente vai trabalhar nas soluções. Então, olhem para o desafio de vocês, no grupo 1, como podemos fazer as empresas perceberem o volume de trabalho realizado previamente. Grupo 2, como podemos deixar claro para o participante como funciona o modelo de sala invertida. Grupo 3, como podemos aumentar o engajamento maior, gerando maior qualidade de participação nas sessões online. Grupo 4, como podemos nivelar o conhecimento dos participantes. Grupo 5, como podemos... Tem aí o do grupo 5. Alguém? Vocês podem colocar aqui. Como podemos fazer as pessoas estarem realmente presentes? Ah, tá. Podem arrastar aqui para essa parte de baixo, abaixo dessa linha roxa aqui. Esse é o de vocês. O grupo 6 está com 2 aqui. Eu vou escolher aqui. Oi? Não, Renata, acho que a gente vai preferir do grupo no centro, não um grupo. Acho que a gente vai preferir esse, não? Tá. Como podemos colocar um grupo no centro do trabalho? Certo? Pelo que eu vi na discussão. Beleza. Vou assumir esse aí também, para a gente seguir aqui para fins didáticos. E vamos lá. Eu vou marcar 4 minutos e aí no seu grupo você vai gerar o máximo de ideias possível para poder resolver esse desafio aí de vocês. Marcando aqui no reloginho no mural. 4 minutos. Tá valendo. Lembrando que a gente quer quantidade, não precisam ser ideias muito filtradas, não. O que vier na cabeça. Travando toda hora. Se estiver travando, tenta atualizar a página. Atualizei aqui.
Lembra das abas, hein, Bianca? Deve ter muita aba aí. Tirei, Fernando. Mais um minutinho, pessoal. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora é novamente a votação. A gente quer priorizar, então, de todas as ideias que foram trazidas. Eu vi aqui que todos os grupos, várias ideias foram geradas, então esse é um ótimo passo para a gente chegar numa solução. E para priorizar isso, a gente precisa ter algum processo para chegar nas ideias que têm maior potencial. E o que você vai fazer vai ser votar nas ideias que, independentemente da viabilidade ou de algo do tipo, quais que você acredita que realmente tem o maior potencial de resolver esse desafio. Da mesma forma, vão ser 6 votos, e eu vou marcar aqui no mural, vai aparecer aí na sua tela. Vou criar aqui a votação. Quando aparecer na sua tela o botão, é só você começar a votação e escolher aí as ideias do seu grupo que tem o maior potencial de resolver o desafio de vocês. Valendo, vou marcar aqui 2 minutinhos. Compartilhar a tela. Pode votar nas suas próprias ideias, pode botar mais de um voto na mesma ideia, não tem problema. O importante é usar todos os 6 votos. Mais 45 segundos. Ô, Renato, o sonzinho, o din-dom que você tem é do sistema ou é uma campainha sua à parte? Não, é aqui do mural mesmo. Quando acaba o tempo, quando acaba aqui. Ele avisa, tá? Aí eu estou compartilhando o áudio do computador, né, com a música, ele acaba pegando também a campainha. O som, tá? Mais 10 segundos, pessoal. Legal que aí, daí você fica acompanhando quem votou e quem não votou, né? Exato. Tá.
Exatamente. Legal. Esse somzinho parece somzinho de aeroporto. Vou finalizar aqui a votação. Vai aparecer o resultado, vocês podem fechar, porque ele vai aparecer ali também nos próprios post-its. E a gente vai chegar aqui às ideias mais promissoras aí, de acordo com o voto de vocês. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa priorizar também. A gente já tem aqui, né, algumas mais votadas, mas a gente está numa reunião de trabalho chegando aqui em algo que a gente quer transformar de fato em ação e a gente quer executar. A gente precisa de algum parâmetro mais claro para fazer com que essa ideia seja escolhida ou não. Eu vou pegar um grupo aqui como exemplo. A gente tem aqui o resultado em cada grupo. Para a gente mostrar aqui para todo mundo ao mesmo tempo, eu vou utilizar como exemplo aqui o grupo número 2. Vocês podem olhar aqui na minha tela. O que eu gosto de fazer para priorizar essas ideias? Então, aqui é importante a gente chegar, quando a gente for trazer, né, as ideias, trazer algo que realmente seja acionável, né, executável, por mais que seja complexo, não seja tão simples, mas que seja claro aqui o que realmente a gente quer fazer. Eu vou pegar as 3 ideias mais votadas aqui do grupo 2, que tem 3 ideias que conseguiram 3 votos. Vou mudar aqui de cor. E eu vou levar para uma outra ferramenta aqui dentro do mural mesmo, que ajuda muito essa priorização, que é essa matriz de impacto versus esforço. Talvez seja familiar aí para alguns de vocês. Eu vou trazer para cá as ideias. E, basicamente, na matriz de impacto versus esforço, o eixo vertical representa qual que é o impacto que essa ideia tem na resolução do desafio. E no eixo horizontal é o esforço, ou seja, qual que é o trabalho que vai nos dar para fazer isso acontecer. Então, aqui a gente começa a posicionar nessa matriz para entender o que a gente deveria realmente fazer com essas ideias que já foram pré-escolhidas. O desafio do grupo 2 é como podemos deixar claro para o participante como funciona esse modelo de sala invertida. E aqui a gente tem as ideias e eu vou pegar, o facilitador pegaria uma por uma, posicionaria aqui no centro da matriz e a gente começa a perguntar para o grupo e interagir com o grupo no sentido de entender, primeiramente, o impacto. Se a gente quer deixar claro para o participante como funciona esse modelo, qual que é o impacto de deixar claro o que ele ganha com isso? Bom, deixar claro o que ele ganha com isso, eu vou posicionar aqui de uma forma ilustrativa, mas acredito que tem um bom impacto, apesar que o deixar claro também não está muito bem claro o que seria, né, de que forma que a gente deixaria claro. Então é importante aqui sempre a gente ter algo que seja um pouco mais palpável, para a gente até poder avaliar melhor, mas eu vou colocar aqui, deixar claro tem um bom impacto. E o esforço, quanto trabalho que vai nos dar de deixar claro o que ele ganha com isso. Não vai dar muito trabalho, o esforço é pequeno, é mais uma questão de alinhamento de como que a gente vai introduzir a ideia desse modelo de sala e o benefício, né, algo nesse sentido. É claro que aqui poderia ser, numa situação real, a gente poderia reescrever esse post-it de uma forma que ele fique um pouco mais explicativo, mas eu vou posicionar aqui. E aí já vou puxar um outro, também foi um dos mais votados. Criar um concurso com prêmios para os que mais visitaram a sala invertida. Bom, talvez isso ajude no engajamento, mas qual que é o impacto disso para deixar claro como que funciona? Talvez, né, tendo uma recompensa ali pode ajudar, de fato, né, a envolver a pessoa e ela realmente entender, visitar, né, a sala invertida e entender qual que é o benefício que está tendo aí e como que funciona isso, porque a gente está fazendo. Então, eu vou colocar que tem um bom impacto e o esforço é um pouquinho maior, né? Criar um concurso pode ser algo simples, mas pode ser algo também complexo, mas só de ser algo que a gente vai precisar ali realmente pensar no funcionamento disso. Vou colocar que o esforço está mais ou menos aqui. E aqui, a outra ideia que teve mais votos, mostrar a importância da sala invertida para o aprendizado dele. Aqui chegou no caso que o nosso amigo ali falou. A gente tem duas ideias que foram mais votadas
e que elas são muito parecidas, né? A gente poderia até reescrever de uma forma que ficasse mais explicativa e contemplasse o que está nos dois, mas eu vou posicionar aqui como se fosse uma ideia diferente. Então, mostrar a importância da sala invertida tem um bom impacto, mas também não explica, né, como que a gente quer mostrar essa importância, né, como que isso vai ser feito. Mas eu vou posicionar aqui com pouco esforço e um bom impacto aí na resolução do problema. Eu estou fazendo isso aqui para fins didáticos, tá, gente? Eu sei que o grupo aí talvez possa discordar de mim, não tem problema. Isso aqui é mais para mostrar como que funcionaria na prática o processo. E aqui, quando a gente tem essa matriz, cada quadrante dela representa algo que a gente precisaria fazer, poderia fazer com essas ideias. Então, se a gente tem uma ideia que ela tem um alto impacto de resolução do nosso problema e o esforço é pequeno, é o cenário ideal. A gente deveria pegar essa ideia e executar imediatamente. Bom, se vai ter grande chance da gente resolver e ainda vai ter um pequeno esforço, vamos fazer isso agora mesmo, executar imediatamente. Se a gente tem uma ideia que tem um alto impacto de resolver o problema, mas o esforço também é grande, a gente pode pegar essa ideia e transformar em um projeto. E aí desdobrar tudo que teria num projeto. Quem é que vai participar desse projeto, até quando que a gente, né, tem a expectativa de ter isso, né, o concurso. Criar um concurso é um bom motivo aqui para ter um projeto e executar o que a gente quer aqui com isso, né? E se planejar para isso, em quanto tempo, quem vai participar e como que isso vai acontecer. Por ser algo que não é tão trivial assim, vale a pena transformar num projeto. Se a gente tivesse alguma ideia aqui que tem um baixo impacto e o esforço também é pequeno, a gente poderia transformar em uma tarefa. Por mais que o impacto seja pequeno, mas o esforço também é pequeno, vale a pena a gente criar uma tarefa em algum lugar. Não vai ser uma prioridade executar essa tarefa agora, mas para não perder de vista, a gente deixa registrada essa tarefa em algum lugar para em algum momento a gente executar, porque não vai resolver o nosso problema por inteiro, mas pode ajudar de certa forma. E por fim, se a gente tivesse alguma ideia aqui nesse quadrante onde o impacto é baixo e ainda vai nos dar muito trabalho, o esforço é alto, aí nesse caso seria melhor deixar para lá. Então, com isso, a gente chega aqui numa priorização de fato. A gente teria aqui que, de tudo que a gente viu, a ação mais importante que a gente teria seria mostrar para o aluno a importância da sala invertida para o aprendizado dele. É claro que aqui a ideia ela não está muito refinada, né? Não está trabalhada, eu estou avançando aqui nas etapas para mostrar para vocês a metodologia, mas poderia ter, de uma forma mais explicativa, o que de fato a gente quer fazer para mostrar a importância da sala, né? Como que a gente vai fazer isso. E a partir daqui a gente chega na última etapa dessa reunião, que seria, beleza, a gente pode finalizar a reunião então, chegamos aqui e decidimos que a gente precisa mostrar a importância da sala invertida para o aprendizado. Tá, e aí? Tudo certo, mas nada resolvido, né? Se a gente finalizar a reunião agora, a gente vai ter chegado numa conclusão, mas o que a gente vai fazer com isso? E é aqui que a gente pega e traz aí o nosso famoso plano de ação. Então, a gente pegaria essa ideia que foi priorizada e atribuía a ela tarefas, né? A gente pega uma ideia e começa a quebrar em tarefas cada vez menores. Então, como é que a gente poderia quebrar na forma mínima, né, de ações, pequenas ações que vão nos levar a mostrar essa importância da sala para ele? Prazos irresponsáveis, né? Então, aqui, a gente sairia com uma lista de tarefas. Aqui poderia ser para qualquer assunto, tá, gente? A gente está trazendo aqui a temática de reuniões online, de facilitação, porque é o nosso assunto aqui de objeto, né, do nosso estudo, mas poderia ser qualquer tipo de assunto. E aqui a gente geraria uma lista de tarefas com responsáveis e com prazos. E aí, sim, a gente fecha o loop dessa reunião. A gente saiu de algo que estava extremamente abstrato, né? Vou até voltar aqui para recapitular. Então, a gente saiu avaliando como é que a gente está. A gente fez uma retrospectiva, na verdade, né? Essa dinâmica do barquinho aqui nada mais é do que uma retrospectiva, onde a gente visita o que está funcionando bem. E aí vocês repararam que a gente não fez nada com isso, né? A gente não utilizou para nada o que está funcionando bem. Na verdade,
nessa dinâmica é possível que a gente faça uma rodadinha para cada pessoa apresentar o que ela colocou aqui em 2 minutos, 1 minuto, só para ela ler para o grupo quais foram os pontos que ela trouxe do que está funcionando bem, mas a gente não utiliza para nada na reunião. Ela tem a importância da gente começar trazendo algo que realmente está bom, é uma lógica de celebração e da gente começar até num clima mais positivo, ao invés de já ficar derramando um monte de problema aqui. Vamos entender também o que está indo legal e a gente faz essa visita aqui, né, o que está funcionando bem. Então, a gente partiu disso. Depois, a gente trouxe as nossas queixas, os nossos problemas, frustrações, preocupações, e aí todo mundo contribuiu por igual. E aqui que é o interessante, que numa reunião convencional é bem possível que a gente ficaria preso aqui. Alguém ia falar, eu acho que o problema é porque os participantes não dominam a tecnologia. Aí outras pessoas iam dar um feedback em cima disso, aí uma outra pessoa falar, não, o problema é porque a internet é ruim. Aí uma outra pessoa, não, o problema é porque os participantes sempre reclamam que falta o tempo. Então, se a gente passasse todas essas ideias fossem faladas aqui nessa reunião, a gente estaria até agora, nessa parte aqui, gerando um monte de conteúdo, falando um monte de coisa e dando um monte de opinião sobre isso, e a gente ficaria preso aqui. Então, a gente passou daqui já com essa lógica da votação para entender para onde que a opinião do grupo está apontando. Então, a votação nos mostra que a gente entendeu que... Vou até colocar aqui na outra. Deixa eu ver aqui. Aqui, a outra votação. A gente entendeu que essas ideias aqui são as que têm... Esses problemas são os problemas mais relevantes que a gente tem para resolver, e a gente trouxe já para uma lógica de resolver esse problema. Reescrevemos nesse formato, trouxemos as pessoas por igual também ao mesmo tempo para gerar ideias. Aqui também, numa reunião convencional, é muito clássico a gente ficar preso aqui, porque cada pessoa fica defendendo as suas ideias e argumentando sobre elas, e as outras pessoas dando opiniões sobre essas ideias, e a gente fica ideias, opiniões, eternamente, não consegue sair desse loop. Então, o fato de utilizar essa votação, a gente consegue ter uma foto, pelo menos, de para onde a opinião do grupo está apontando. Só que daqui a gente saiu para algo que nos dá um parâmetro um pouco mais concreto de priorização, que foi essa matriz. Quer dizer que só porque foi mais votado tem que ser isso mesmo, a gente vai executar a ideia só porque foi mais votado? Não necessariamente. Nessa etapa aqui, poderia ter já rodadas de discussão, a gente poderia já conversar, tratar essa informação melhor, mas a gente já começa a conversar em cima de algo que já foi filtrado. A gente já veio afunilando e já está com algo aqui que o grupo já apontou que está fazendo sentido, né? Então, a partir desse momento, não necessariamente a gente tem que ir avançando sem ter uma argumentação, uma explicação melhor, sem tratar a informação. Mas a gente já chegou com uma informação já bem mais filtrada a partir da ideia do grupo, e a gente sai com o plano de ação para executar o que a gente identificou, que é o que vai nos dar o maior resultado com o menor esforço. Então, é uma boa forma de priorizar o que a gente deveria fazer agora para resolver o nosso desafio. Então, aqui a gente saiu dando voz às melhores ideias. Não importa se as ideias foram do diretor da empresa, se foi de um estagiário, não importa de quem foi, se é alguém que sabe realmente vender melhor as suas ideias e persuadir o grupo, ou se foi de uma pessoa que é super tímida e introvertida. A gente deu voz às melhores ideias, independente de quem seja. Inclusive, a gente chegou aqui numa ideia que a gente nem sabe de quem é. Que a gente chegou até o final ali e já entendeu que seria uma boa ideia para a gente priorizar na hora de executar. E, além disso, a gente materializou a colaboração, né? Alguém perguntou ali, na verdade, acho que foi o Wilson, né? Se o material ia ficar disponível. A gente utilizou a sabedoria coletiva aqui do grupo para gerar ideias para um problema que, mesmo que a gente não faça nada com essas ideias agora, essa reunião, o que saiu nessa reunião fica disponível para sempre, eternamente aí com o link. A gente pode revisitar o que saiu aqui de insumo para a gente utilizar para trabalhar em cima. Às vezes a gente testa alguma ideia que não funcionou tão bem, a gente pode resgatar outras e testar outras iniciativas que possam ajudar a resolver esse problema. Camila, pode falar, Camila. Obrigada, Renato. Eu notei aqui que a matriz de prioridade ali não está aparecendo, apareceu quando você compartilhou a tela com a gente, mas não está aparecendo no mural que a gente teve acesso. Como facilitador, enfim, queria entender o porquê. Eu imagino que como facilitador eu tenho que dar um novo link para o grupo de trabalho
Qual que é Não, aqui foi mais por causa do tempo mesmo. O ideal era cada grupo fazer a sua própria matriz ali, trabalhar a informação. Só que como a gente tem um tempo um pouco mais reduzido, eu decidi eu pegar o exemplo de um grupo e mostrar para vocês como seria a aplicação. Mas numa aplicação real, a matriz ficaria junto ali, no mesmo mural. Você onde o pessoal consegue tá plotar no trabalhando. mesmo mural? Porque como é um Sim. template fixo, né, do mural, eu fiquei pensando se precisava abrir uma nova... Na verdade, eu criei na mão essa matriz aí. Eu é? fiz do zero, mas inclusive eu posso copiar para lá depois para vocês. Mas seria legal. Teria aquele ambiente onde o grupo está trabalhando, né? Aqui foi mais para fins aqui do workshop, como a gente não ia ter muito tempo ainda além disso, eu decidi fazer dessa forma mais como demonstração. Obrigada. Mas eu coloco lá para vocês. Sueli? A minha dúvida, Renata, eu vi que em alguns momentos você deu tarefas em que a gente se dividiu em salas e outros momentos a gente ficou todos juntos, apesar de estarmos trabalhando individualmente. Existe algum critério para essa sua escolha? Então, a ideia dessa dinâmica aqui, inclusive ela se chama LDJ, ou Lightning Decision Jam. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês, em inglês. Em português seria, sei lá, decisões relâmpago. A ideia é justamente ter o mínimo de discussão possível. É a gente gerar o conteúdo que a gente precisa ter e tomar decisões sem precisar entrar nesses loops, que é onde geralmente o negócio desanda. Alguém vai tomar a palavra, vai querer convencer as pessoas, e aí a gente não consegue ter essa neutralidade do processo, né? Então, nem precisaria em nenhum momento ter levado para salas separadas, na verdade. Daria para a gente ter feito ela de ponta a ponta, sem falar nada, com todo mundo junto aqui. Mas achei que poderia ser meio estranho também, o pessoal está acostumado a ir para salas e conversar e tudo. Até falei para o Fernando, falei, cara, é uma dinâmica onde a gente não conversa muito, não sei se o pessoal vai estranhar. Mas já que a gente está chegando para o final, bora só para a gente amarrar tudo o que aconteceu aqui. Eu gostaria de propor aqui que você responda aí individualmente, né? Pode ser num caderno ou aí no seu bloco de notas, o que de tudo que foi visto aqui você gostaria de aplicar imediatamente no seu dia a dia de trabalho ou na sua atuação como educador, facilitador, consultor. Então, eu vou marcar aqui 1 minutinho para você responder individualmente, para a gente tornar também acionável isso aí na realidade de tudo que foi visto, o que você gostaria de aplicar imediatamente. Vamos lá. Acho que eu me perdi aqui, Renato, não estou conseguindo fazer nada. É só no papel mesmo, no seu caderno, você responder de tudo que foi visto, ok. o que você gostaria de aplicar aí no seu trabalho. Boa. Bom, eu queria pedir para vocês aí 5 minutinhos, se a gente puder, para a gente levar essa resposta de você, que você acabou de dar aí para os grupos e a gente fazer aqui em trios. Quem não puder, tiver com o horário muito contado, eu já deixo aqui o agradecimento, não tem problema. Mas eu vou colocar vocês em trios para durante 5 minutos você trocar aí com quem estiver com você na sala, qual que foi a sua resposta do que você gostaria de aplicar imediatamente. Pedir essa licença aí para quem puder, da gente ficar aqui alguns minutos. Quem não puder, já agradeço desde já. Obrigado aí pela presença. Mas vamos tentar só compartilhar aí esse entendimento aí com todo mundo nos grupos. 5 minutinhos. Opa. 5 minutinhos e a gente volta. Muito bom, muito bom, muito bom.
Gostaria de saber, pelo menos um pouco do que aconteceu nessas salas. Então, se você puder colocar no chat com uma palavra, o que você acha que se destacou aí na conversa do seu grupo, coloca aí no chat para a gente compartilhar aí entre as diferentes pessoas que estavam em outras salas, o que saiu nessas conversas. Então, é legal a gente ter essa visibilidade aí de que o que a gente está conversando, às vezes, está muito parecido com o que outras pessoas estão também conversando ali em outros ambientes. Então, super legal ver esse compartilhamento. E aí, agora a gente, só antes de fechar, a gente pode ficar aqui um pouquinho mais, batendo um papo, respondendo algumas dúvidas, mas quem precisar sair, reforço aqui o agradecimento mais uma vez. Outros rolarão, né, Fernando? Continuaremos tendo aí práticas de facilitação, então acompanha aí pelos e-mails da Aprendix. E quem puder ficar, a gente pode bater um papo aí por mais alguns minutos. Cláudio. Renato, a gente vai poder baixar o que foi gerado, essas ideias, ou isso... Sim, eu vou exportar em PDF esse mural, e aí a gente envia por e-mail, Fernando? Pode ser. Ou a gente coloca no fórum também. Tem vários lugares para disponibilizar. Tá. Eu vou disponibilizar para o Fernando o material e aí ele repassa. Da forma Desculpa como for insistir. Fernando, é a primeira vez que eu participo aqui, eu não sei exatamente esses locais, fórum, enfim. Como é que eu chego lá? Você tem um caminho para me dar depois, por favor? Coloca teu e-mail aí no chat, Cláudio, a gente te embarca. Muito obrigado. Mas tem que fazer o curso do mural antes, tá? Senão não recebe o material. Inscrições com o Wilson. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, um abraço. Tchau. Obrigada, Valeu, Fernando, gente. mais uma vez. Bom te ver, Renato. Malu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Até obrigada. daqui a pouco, Wilson. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Arnaldo. Tchau, gente. Tchau, Renato. Obrigada, viu? Tchau. Obrigado a vocês, gente. Tchau, Fernando. Tchau, Marlinha. Tchau, galera. Tchau. Até a próxima. Renato, duas dúvidas. Agora é só na quinta-feira, né, Fernando? O quê? O próximo encontro é a próxima quinta. Isso. Beleza. Valeu. Renato, adorei te conhecer. Valeu, cara. Que legal. Obrigado. Adorei te conhecer Foi muito também. Um bom. abração. Foi muito Abraço. bom, viu, Renato? Super leve, divertido. Uma delícia. Que bacana. Obrigada, Valeu. Fernando. Está contratado, tá? Renato está contratado como DJ também, né, cara? Pô, playlist. Olha aí. Cara, Compartilhar também a playlist, Fernando. Boa. Fernandão, brigadão, cara. Valeu, obrigado. Até mais para vocês. Aí, cara. Tchau, Até mais para Carol. Valeu, Wilson. Valeu. Vai lá, Arnaldo. É uma dúvida técnica e uma conceitual. Por exemplo, o LDJ, quando você conduz de fato com um grupo funcional, você dá um tempo maior, né? É porque aqui a gente tinha um tempo de 1h30, você deu uma acelerada ou é esse timing mesmo? Não é muito maior, não. Na verdade, o tempo das atividades ele é bem isso que eu trouxe, né? O que poderia ter mais é a partir daquele momento da matriz, daria para ter uma parte um pouco mais de trabalhar a informação melhor, às vezes uma rodada de quem trouxe a ideia ali, explicar melhor aquela ideia, né? Como que imagina aquilo, mas a parte de gerar as ideias, de votação, tudo isso eu cumpri de acordo com como que é proposto mesmo. É bem rápido, a ideia é que dure por volta de 1h30, ela completa, assim, né? Legal. Agora vem cá, cara, como é que você conseguiu copiar os post-its de um mural e levar para o outro, que eu já tentei 1 milhão de vezes e a porra do post-it não vai? Cara, normal, como Ctrl+C. Eu seleciono, dou Ctrl+C, vou botar um mural, na hora que eu dou Ctrl+V não vem nada. Pô, não sei, então, tem que ver o que é que tá acontecendo, porque ele é normal, ele copia e vai lá e cola. Nunca aconteceu comigo, não. Se tivesse acontecido, eu ia ter que até improvisar aqui, né? Mas é Ctrl+C, Ctrl+V. Nunca não lembro de ter tido esse problema, não. Ronaldo, vê se não tem algum bloqueio, cara, na tua configuração de tirar de um para outro. Não, o que eu estou pensando aqui é que eu fiz isso entre contas diferentes. Talvez seja isso. Agora que você está falando... Cara, engraçado é que vocês falaram também de não ter a sala, né? De não ter a troca, de não precisar, né? No meu grupo, a gente perdeu o foco quando foi para a sala. Foi muito engraçado, assim.
Começou a conversar, deu ruim. Cara, perdeu o foco, a gente, caramba, a gente não fez, cara, assim, quando apareceu, né, o timer lá, a gente, caramba, a gente não fez, vamos lá. E aí a gente correu nisso. Eu achei do caramba por isso, é uma opção de fazer com votação, você não sabe quem foi. Pô, me apaixonei, cara, por ela. E achei muito bacana o tempo, né, cara? A gente não notou, foi 1h30. E eu olhando assim, de caraca, já vai acabar, cara, como assim, né? Muito bom. O tempo voou. Tava até comentando com o Fernando que, cara, tem situações em que a discussão ela é necessária, né? As pessoas querem ter uma profundidade e tudo, mas em situações onde a gente quer ação, a gente quer realmente pegar aquilo e transformar isso em ação e priorizar o que faz mais sentido. Às vezes a gente não precisa conversar muito, é gerar ali, materializar por escrito, botar tudo ali naquele quadro e trabalhar em cima disso, né? Talvez seja até bom... Tremendo para falar, né? Mas... talvez seja até bom, numa 1h30, assim, mandar na sala mesmo, então dar aquele... Mas visando assim, cara, é só para dar um relax e para voltar, né? Então, só o pessoal extravasar um pouquinho e volta. Gente, queria convidar vocês, eu vou ter que conduzir agora pelo Zoom uma reunião, uma assembleia de condomínio. Vocês querem participar comigo? Com moral ou sem moral? O pior é que é sério. Reunião de condomínio? Não, é com moral ou sem moral? E a porrada vai comer. Então, essa é uma boa. Essa é uma boa para não ter discussão, hein? A vantagem é que tem o botão de dar o mute, né, cara? Essa é a grande vantagem. Legal o cara ser o co-host ou o host, né? Porque aí o cara vai qualquer coisa, lá. Porra, eu sou o host, cara. Boa sorte. Gente, eu vou correr lá para me benzer antes. Tá um show de bola. Obrigadão, gente. Obrigado, Renato. Tchau, boa noite. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.